Rio de Janeiro, 1930. Você desce na Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, e vê algo que parece impossível para quem vive no Brasil de hoje. Homens de terno e chapéu, mulheres de vestido e luvas, crianças bem vestidas, educadas. As ruas estão limpas. A arquitetura é imponente. Edifícios neoclássicos, teatro municipal, bibliotecas. Há livrarias em cada esquina. Jornais são vendidos aos montes. As pessoas leem. Cafés lotados de intelectuais discutindo literatura, filosofia, política. Bondes elétricos passam pontualmente. Não há lixo nas ruas. Não há caos. Não há violência explícita. E o mais impressionante, estrangeiros vinham ao Brasil para entender como um país tropical conseguia ser tão civilizado. Jornalistas europeus publicavam reportagens maravilhadas. O Rio de Janeiro rivaliza com Paris em elegância. Escritores americanos visitavam São Paulo e ficavam impressionados. Uma metrópole industrial que cresce como Nova York, mas mantém a cultura europeia. O Brasil era visto como a grande promessa do século XX. Um país continental, rico em recursos, populoso, culto, o gigante que estava acordando. E então você volta para 2025 e vê o oposto. Violência endêmica. Mais de 50 mil homicídios por ano. Educação falida? 38% dos adultos são analfabetos funcionais, segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional, IENAF 2018. Colapso familiar. 55,3% das crianças brasileiras nascem fora do casamento, segundo o IBGE 2019. Metade das crianças cresce sem pai presente. Decadência moral. Pornografia é o conteúdo mais acessado na internet brasileira. Aborto clandestino mata milhares. Drogas destroem juventudes inteiras. Caos urbano. Favelas, pichações, sujeira, transporte público colapsado. Perda de identidade. Ninguém sabe mais quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O que aconteceu? Como um país que era promessa, virou pesadelo? Como o Brasil que impressionava o mundo, virou piada internacional? Não foi acidente, não foi destino, não foi azar. Foi destruição sistemática. Hoje você vai descobrir a verdadeira história da nossa própria destruição. Vai ver fotos, dados, comparações brutais entre o Brasil que fomos e o Brasil que somos. Vai entender quem destruiu e por quê, e vai descobrir que tudo o que você vê hoje, violência, ignorância, caos, decadência moral, não é obra do acaso, é consequência. Consequência de escolhas políticas, culturais e ideológicas que destroçaram os pilares da nossa civilização. Essa é a história do fim do Brasil e de como chegamos até aqui. Vamos começar com uma verdade que te esconderam. O Brasil já foi um país civilizado. Não perfeito. Não sem problemas, mas civilizado. Rio de Janeiro, anos 1920 a 1940. A Paris dos trópicos. O Rio de Janeiro, da primeira metade do século XX, era chamado de Paris dos trópicos. Não era exagero. Fotos da época mostram Avenida Central, depois Rio Branco, larga, arborizada, limpa, com edifícios neoclássicos. Cinelândia, repleta de teatros, cinemas, cafés literários, teatro municipal. Réplica da Ópera de Paris, onde se apresentavam as maiores companhias do mundo, Confeitaria Colombo. Frequentada pela elite intelectual, artistas, políticos e o mais importante, as pessoas. Homens não saíam à rua sem terno e chapéu. Mulheres usavam vestidos elegantes, luvas, chapéus. Crianças eram bem vestidas, educadas e sabiam cumprimentar adultos. Havia um código moral público. Você não via gente seminua na rua. Você não via palavrão em público. Você não via lixo jogado no chão. Porque havia vergonha. Vergonha de ser mal educado. Vergonha de ser sujo. Vergonha de ser vulgar. Os estrangeiros que vinham estudar o Brasil. Entre 1920 e 1950, intelectuais estrangeiros vinham ao Brasil fazer estudos sociológicos. Stefan Zweig, escritor austríaco, publicou em 1941 o livro Brasil, um país do futuro. Nele,
Zweig descrevia o Brasil como um país sem ódios raciais, sem fanatismos religiosos, sem ditaduras violentas. Um milagre de convivência. Ele ficou impressionado com a capacidade do brasileiro de integrar diferentes culturas, índios, negros, europeus, imigrantes japoneses, sem destruir uns aos outros. Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, veio ao Brasil nos anos 1930 para lecionar na USP. Ele descreveu São Paulo como uma metrópole que cresce a uma velocidade vertiginosa, mas mantém instituições culturais de alto nível. Gilberto Freire, sociólogo brasileiro, em Casa Grande e Senzala, 1933, mostrava ao mundo que o Brasil havia criado uma civilização miscigenada única, não perfeita, mas funcional, com identidade própria. Educação. O Brasil lia nos anos 1920 a 1940. O Brasil lia. Não era a maioria, não era universal, mas havia uma cultura letrada forte. Livrarias em todas as grandes cidades. Lelo, no Porto, inspiração para o Brasil. Francisco Alves, no Rio. Monteiro Lobato, em São Paulo. Jornais com tiragem massiva. O Globo, Correio da Manhã, Folha da Manhã, depois Folha de São Paulo, vendiam centenas de milhares de exemplares. Revistas literárias. A Revista Branca, Claxon, Verde, publicavam poesia, ensaios, crítica, saraus e conferências. Intelectuais lotavam teatros para ouvir palestras sobre filosofia, literatura, ciência. Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros, vendia milhões de livros. E não eram livros fáceis. Eram histórias que educavam, formavam caráter, ensinavam moral. Machado de Assis era lido por gente comum. José de Alencar, Castro Alves, Olavo Bilac eram nomes populares, não apenas acadêmicos. O brasileiro médio sabia citar poesia. A família tradicional, o núcleo da sociedade. Nos anos 1900 a 1950, a família brasileira seguia um padrão claro. Casamento como instituição sagrada. Casava-se na igreja. Era para sempre. Famílias grandes. 5, 6, 8 filhos eram comuns. Famílias de 10 a 12 filhos não eram raras. Família estendida. Avós, tios, primos moravam perto. Crianças cresciam cercadas de parentes, pai como provedor e autoridade moral. Mãe como educadora e coração do lar. Divórcio era raro. Segundo o IBGE, nos anos 1940, a taxa de divórcio no Brasil era inferior a 2%. Filhos fora do casamento eram exceção. A maioria das crianças nascia dentro de casamentos formais. Resultado, crianças cresciam com estrutura, com referências morais claras, com exemplos, com limites, e isso se refletia na sociedade. Bloco 2. O começo da destruição, 1889 a 1930. Mas algo começou a mudar. E o ponto de virada foi 15 de novembro de 1889. A proclamação da República. A República Positivista. O primeiro golpe contra a tradição. Como já vimos em outro vídeo, a República não foi escolha do povo. Foi um golpe militar orquestrado por positivistas e maçons. E, desde o primeiro dia, eles tinham um projeto: destruir a herança católica e monárquica do Brasil. Trocaram a bandeira imperial, com a cruz da Ordem de Cristo, por uma bandeira positivista, ordem e progresso. Marginalizaram a igreja, laicizaram o Estado, expulsaram a família imperial e apagaram a memória. Reescreveram a história nos livros didáticos. Dom Pedro II virou tirano. A monarquia virou atraso. E uma geração inteira cresceu sem saber quem eram. 1920 a 1930. A influência modernista e o ataque à tradição. Nos anos 1920, surge o modernismo, movimento cultural que rejeitava a tradição. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o marco. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Todos rejeitavam o Brasil antigo. Queriam um Brasil novo, sem amarras, sem igreja, sem moral tradicional. Era a elite intelectual começando a destruir a identidade brasileira. Bloco 3. O golpe fatal, 1964, a 1985 e a Revolução Cultural. Mas o pior ainda estava por vir. Porque nos anos 1960 a 1980 aconteceu algo que destruiu a alma do Brasil: a Revolução Cultural. 1964. Ditadura militar e modernização forçada.
A ditadura militar 1964 a 1985 prometeu salvar o Brasil do comunismo. E salvou, por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, modernizou o país sem preservar a tradição. Industrialização acelerada, urbanização caótica, êxodo rural massivo. Resultado? Famílias foram destruídas, comunidades rurais desfeitas, tradições esquecidas. O Brasil virou um país de cidades inchadas, favelas crescentes e identidade perdida. Anos 1970 a 1980, a infiltração marxista cultural, enquanto a ditadura perseguia comunistas políticos. Os marxistas culturais dominavam as universidades, a mídia, a cultura, seguindo a estratégia de Antônio Gramsci, pensador marxista italiano, que dizia: para destruir uma sociedade, não é preciso tomar o poder pela força. Basta destruir sua cultura, sua moral, sua família. E foi isso que fizeram no Brasil. Universidades, USP, UFRJ, UNB, foram tomadas por professores marxistas. Sociologia, pedagogia, filosofia viraram ferramentas de doutrinação. Mídia. Rede Globo, revistas, jornais começaram a promover divórcio, aborto, liberdade sexual, relativismo moral. Educação. Paulo Freire, com sua pedagogia do oprimido, destruiu o ensino clássico e implantou doutrinação ideológica nas escolas. Resultado? A geração que cresceu nos anos 1970 a 1990 foi doutrinada a rejeitar tudo o que o Brasil era. Rejeitar a fé católica, rejeitar a família tradicional, rejeitar a moral cristã e abraçar o caos. Vamos aos números. Porque não é teoria conspiratória, é realidade estatística. 1940 versus 2020. O colapso familiar. Taxa de divórcio. 1940, menos de 2% 2020. 46,8% dos casamentos terminam em divórcio. IBGE 2020. Nascimentos fora do casamento. 1940, menos de 10% 2019. 55,3% das crianças nascem fora do casamento. IBGE 2019. Famílias monoparentais, mãe solo. 1940, raríssimas 2020. 11,6 milhões de famílias monoparentais, sendo 88% chefiadas por mulheres. IBGE PNAD 2020. Crianças sem pai. Estimativas indicam que mais de 50% das crianças brasileiras crescem sem a presença paterna ativa, seja por abandono, divórcio ou nascimento fora do casamento. Taxa de natalidade, 1940. 6,2 filhos por mulher, 2020. 1,76 filhos por mulher. Abaixo da taxa de reposição, 2,1. Isso significa: o Brasil está morrendo demograficamente. As consequências sociais. Estudos mostram que crianças que crescem sem pai têm 5 vezes mais chances de serem pobres. Fatherless Children Statistics, 2021. 4 vezes mais chances de abandonar a escola, 2 vezes mais chances de serem presas antes dos 30 anos, 2 vezes mais chances de engravidar na adolescência, 3 vezes mais chances de usar drogas. Fontes: Institute for Family Studies, IEUA, IBGE, Brasil, National Fatherhood Initiative. Resumindo, a destruição da família é a raiz da violência, da pobreza, da criminalidade. Vamos falar de educação, porque o que fizeram com a educação brasileira é criminoso. 1930 versus 2020. O abismo educacional analfabetismo funcional. Segundo o INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional 2018, 38% dos brasileiros adultos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, mas não conseguem interpretar textos simples. Desempenho no PISA. O Brasil está entre os piores do mundo em leitura, matemática e ciências. PISA 2018. O Brasil ficou em 57º lugar em leitura entre 79 países avaliados. Leitura de livros. Retratos da leitura no Brasil. 2019. 52% dos brasileiros não leram nenhum livro no ano anterior. A média de leitura no Brasil é 2,43 livros por ano, incluindo livros escolares.
Comparação. Nos anos 1940, apesar do analfabetismo absoluto ser maior, quem sabia ler, lia muito. Monteiro Lobato vendia milhões. Machado de Assis era popular. Hoje, brasileiros leem menos que indianos, chineses, mexicanos. Paulo Freire, o homem que destruiu a educação brasileira. Paulo Freire é tratado como herói da educação. Mas a verdade é outra. Freire criou um método educacional que rejeita o conhecimento clássico e substitui por doutrinação política. Seu livro Pedagogia do Oprimido ensina que o professor não deve transmitir conhecimento, mas conscientizar o aluno sobre opressão. Resultado: gerações de alunos que não sabem matemática, não sabem história, não sabem português, mas acham que sabem tudo sobre opressão. Agora vamos falar do que ninguém quer falar: a decadência moral. Pornografia. O Vício Nacional Brasil é o segundo maior consumidor de pornografia do mundo. Dados do Pornhub, 2020. Atrás apenas dos Asas. 13 anos é a idade média da primeira exposição à pornografia no Brasil. Consequências: vício em pornografia está ligado à depressão, ansiedade, disfunções sexuais, violência doméstica. Estudos mostram que homens viciados em pornografia têm 3 vezes mais chances de serem infiéis. Drogas. A destruição da juventude. O Brasil tem 3 milhões de usuários de crack. Fiocruz, 2019. Maconha. Legalização discutida abertamente, apesar de estudos mostrarem danos cognitivos irreversíveis em adolescentes. Álcool, 18,8% dos brasileiros sofrem de dependência alcoólica. OMS, 2019. Resultado: uma juventude anestesiada, sem propósito, sem futuro. Aborto. O genocídio silencioso. Apesar de ilegal, estima-se que 500 mil abortos clandestinos acontecem por ano no Brasil. PNA, 2016. Pesquisa Nacional de Aborto. E há militância ativa para legalizar. O mesmo movimento que destruiu a família. Quer agora destruir a vida desde o ventre. Vamos fazer um exercício visual. Rio de Janeiro, 1930. Avenida Rio Branco. Limpa, arborizada, pessoas elegantes. Cinelândia. Cafés, livrarias, teatros Copacabana. Famílias na praia. Crianças brincando seguras. Rio de Janeiro, 2020. Avenida Rio Branco. Pichações, camelôs, sujeira. Cinelândia, moradores de rua. Cracolândia, Copacabana. Violência, assaltos. Tráfico, São Paulo. 1940. Centro histórico. Arquitetura neoclássica, ruas limpas. Teatro municipal. Evento cultural de alto nível. Avenida Paulista, símbolo de progresso e elegância. São Paulo, 2020. Centro histórico, Cracolândia, edifícios abandonados. Teatro municipal, cercado de insegurança. Avenida Paulista. Manifestações, vandalismo, caos. O que mudou? Não foi a arquitetura, não foi o clima. Foram as pessoas. E as pessoas mudaram porque destruíram o que as formava. A fé, a família, a educação, a moral. Bloco 8. Quem destruiu o Brasil? A essa altura, você deve estar perguntando: quem fez isso? Não foi um homem, não foi um governo, não foi uma conspiração secreta. Foi um movimento ideológico de longo prazo. Marquês de Pombal. Destruiu a educação jesuíta, 1759. Republicanos positivistas destruíram a monarquia e a identidade católica, 1889. Modernistas destruíram a tradição cultural, 1922. Marxistas culturais destruíram a família e a moral, 1960 a 2020. Mídia progressista normalizou o divórcio, aborto, pornografia, relativismo moral. Paulo Freire e seus seguidores destruíram a educação clássica. Tudo isso somado é o Brasil que você vê hoje. Fim. Bloco 9. O fim do Brasil, ou o começo da reconstrução. O Brasil está acabando. Não por destino, não por acaso, mas porque destruíram sistematicamente tudo o que nos fazia grandes. A fé católica que fundou o país, a família tradicional que sustentava a sociedade, a educação clássica que formava mentes, a moral cristã que guiava o comportamento, a identidade nacional que nos unia. E hoje?
Hoje temos 55% das crianças sem pai, 38% de analfabetos funcionais, 50 mil homicídios por ano, pornografia como entretenimento nacional, drogas destruindo juventudes, cidades virando favelas. E ninguém sabe quem somos. Mas há esperança? Há, porque a verdade ainda existe. E quando você conhece a verdade, pode reconstruir a família, casar, ter filhos, ser pai presente, reconstruir a educação, ler livros clássicos, educar seus filhos em casa se necessário, reconstruir a fé, voltar para a igreja, rezar, viver os sacramentos, reconstruir a moral, rejeitar pornografia, rejeitar drogas, viver com dignidade, reconstruir a identidade, conhecer a história real do Brasil, orgulhar-se das raízes. O Brasil não precisa acabar, mas para salvá-lo, você precisa reconstruir você mesmo primeiro. Porque um país não é salvo por políticos, não é salvo por leis, é salvo por homens e mulheres que decidem viver diferente. Essa história precisa ser contada, compartilhe. Porque esconderam a verdade de você por uma razão. Um povo que esquece quem era. Aceita ser qualquer coisa. Mas um povo que lembra da própria grandeza pode voltar a ser grande.